Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Federico Ribeiro e nesta aula irei apresentar um procedimento simples para o cálculo do volume da equação do virial. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir, caso você não seja inscrito no canal, que se inscreva e deixe habilitado todas as nossas atualizações, ok? Então, o objetivo da nossa aula, como já foi dito, será calcular o volume molar de um gás puro através da equação de estado do virial, utilizando o Excel. Existem diversas maneiras de procedimentos, né, numéricos de calcular o volume de uma equação de estado. Eu, nesta videoaula, irei apresentar uma maneira em que você não precisa ah, criar nenhuma rotina de programação, pois alguns alunos eles têm uma certa dificuldade com programação, então eu dei prioridade nesta videoaula para apresentar um procedimento em que o aluno pode realizar toda essa parte de cálculo da equação do virial com recursos unicamente da planilha do Excel, certo? Ele não precisando ir para o ambiente de programação do Excel, que no caso é o VBA. Então vamos lá. O nosso procedimento ele é bem simples, tá certo? Primeiramente, o aluno deve se certificar, né? Você deve certificar que os coeficientes do virial que você tem, que você tem disponível, eles se ajustam, né? Eles podem ser utilizados para a faixa de operação em que você vai trabalhar. Então, por exemplo, você pode ter os coeficientes B e C para uma faixa de temperatura, por exemplo, de 300 Kelvin a 500 Kelvin. Então, obviamente, é um pouco perigoso, né? Não é nada indicado você querer calcular o seu volume molar com esses coeficientes para uma temperatura de 600 Kelvin, certo? Isso pode ser bastante perigoso. Então, primeiramente, você deve certificar que os seus dados são indicados, né, para aquela faixa de operação que você quer trabalhar. Além disso, você também deve verificar a questão das unidades, né? Devem estar todas consistentes com os coeficientes do virial que você tem, né, com os outros parâmetros de temperatura, pressão e a constante dos gases. O segundo passo será atribuir uma estimativa inicial para o volume, pois, como foi comentado no vídeo anterior, a equação do virial, né, que ela pode ser dada por isso daqui, ela é uma equação que, para calcular o volume, um procedimento interativo é necessário. Então, para isso, nós precisamos de uma estimativa inicial, que no caso, como estamos falando de volume de gases, lembrando que a equação do virial ela é indicada unicamente para gases, nada de calcular o volume de líquidos com a equação do virial, ok, pessoal? Então, como esse procedimento deve ser, como o cálculo do volume exige um procedimento interativo, uma estimativa inicial é necessária. E como estamos falando de volume de gases, o volume do gás, né, estimado pela equação do gás ideal, é uma estimativa razoável, né, que dificilmente dá algum tipo de problema de convergência. Então, notem, como a equação do virial é dada por isso daqui, certo? Quando é que eu terei o meu volume, né, do volume do gás? Quando este termo for igual a este termo. Então quer dizer que se eu passo esse termo para cá, eu vou criar uma função f de v, desculpa, uma função f de v com a seguinte forma, certo? Logo, quando essa função for igual a zero, quer dizer que eu encontrei a raiz, né, dessa função, ou seja, o volume que eu estou procurando, tá bom? Então, o nosso objetivo vai ser o quê? Encontrar a raiz dessa função objetivo, tá bom? Então, vamos lá. Eu posso calcular a raiz de uma função não linear, digamos assim, né, uma função em que eu tenho que fazer um procedimento iterativo, por métodos numéricos bem conhecidos já, como por exemplo o método de Newton-Raphson, certo? O método da abscissão.
o método da secante, dentre outros, tá bom? Só que eu vou fazer nessa videoaula aqui o procedimento em que a gente vai utilizar um recurso do Excel muito útil para esse tipo de caso. Então vamos lá. Então aqui nós temos a nossa planilha, tá bom? Aqui eu tenho dados, né, do coeficiente do virial para o gás metano, tá bom? A 300 Kelvin, certo? E aqui estão os coeficientes do virial, o segundo e o terceiro coeficiente do virial para o gás metano a 300 Kelvin. Ok. Antes de iniciarmos, eu vou pedir para vocês fazerem duas coisinhas. A primeira será habilitar a aba desenvolvedor. Então você vai vir aqui em opções, certo? Se aí no programa de vocês não tiver habilitada, né? Vai vir em personalizar a faixa de opções, todas as guias, clica em cima da guia desenvolvedor e coloque em adicionar, certo? Depois clica em adicionar e pronto. Outra coisa que vocês devem fazer, vir fórmulas e colocar aqui, provavelmente no Excel de vocês deve estar dessa forma, né? Coloquem aí como se fosse colocar, por exemplo, 10 a menos 10, né? Então você vai ter que colocar 9 zeros e mais um 1. Certo? Isso vai ser o quê? Isso vai ser para, digamos, refinar o processo, né, o cálculo interativo do atingir meta, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Então, feito isto, vamos para o nosso procedimento. Primeiro, vamos lá, eu coloquei aqui nessa tabelinha os dados do volume calculado pelo virial, certo? E pelo gás ideal também. Então vamos, como já sabe como calcular o gás ideal, vamos colocar esses valores aqui, né? O volume do gás ideal é dado por RT sobre P, certo? Então vamos lá, o R está aqui, temperatura, sobre P, tá bom? Como esses dados são constantes, nós devemos fixá-los, porque senão quando eu puxar a minha célula, né, a forma da minha célula, ele vai pegar as células, né, referente às de baixo, no caso, né? Então, aqui está B2, se eu não tiver ela fixada, quando eu puxar a, a minha célula, né, desculpa, eu peguei aqui o P errado, porque eu vou pegar esse daqui. Quando eu baixar a minha célula, né, se ele não tiver fixado, no lugar dele pegar, por exemplo, o R ali que está na célula B2, ele ia pegar a célula B3. E o T que está na célula B3, ele ia pegar a célula B4. Certo? E assim sucessivamente. Mas como eu fixei esses valores vão se manter fixos, né, constantes, e vai variar apenas o valor de P. Certo? Então vamos lá, vamos para o nosso procedimento principal, que é calcular o volume da equação do virial. Então, vindo aqui em função objetivo, coloco aqui um igual, coloco aqui essa funçãozinha que está escrita aqui embaixo, 1 mais B sobre V, aqui o V, né, que vai ser o valor que vai ser iterado, mais C sobre V ao quadrado, certo? Menos, a parênteses, P vezes V sobre R vezes T. Ok? Está dando como erro aqui, porque os valores de volume, né, não foram colocados ainda, e também não temos o valor da pressão ainda. Então vamos primeiro calcular esse ponto aqui. Pressão igual a 0,5 bar. Como eu falei, né, o nosso passo 1, nós temos que ter uma estimativa inicial. Nosso passo 2, nós temos que ter uma estimativa inicial. Que aqui, no caso, vamos colocar do gás ideal. Então, 49884. E agora vamos utilizar o atingir meta, certo? Que é um recurso muito utilizado justamente para calcular raízes de funções não lineares, né? Então vamos lá. Dados, na aba dados, teste de hipóteses, atingir meta. Definir célula, que é a minha função objetivo. Para qual valor? Como eu quero zerar esta função, coloco o valor 0. Alternando qual célula? Essa célulazinha do volume. E aí, quando eu aperto em OK, ele automaticamente já calcula
valor da função objetivo, né, tendendo para zero. Como é um procedimento numérico, ele não vai dar exatamente zero, certo? E qual vai ser o critério de parada dele? É justamente aquilo que a gente fez na aba, nas opções, né, em fórmulas, que a gente diminuiu a tolerância, né? Botou um processo mais refinado para encontrar o valor do volume. Então a gente vem aqui, para a gente poder preencher essa tabela, a gente cola o valor de V. Bem, o nosso objetivo principal era esse, né? Calcular o volume da equação do virial para utilizando o Excel, certo? Então, vamos repetir o procedimento. Se eu quiser agora para a pressão de um bar, ter um novo valor de função objetivo. Por quê? Porque o volume não é mais o mesmo, certo? Então, eu posso deixar esse volume como estimativa, né, inicial, para esse novo cálculo. Vou lá em teste de hipóteses, atingir meta, valor zero, alternando célula, o V. Ok. O novo valor foi calculado. Tudo bem. Agora, imagine você ter que calcular vários valores desse. Então, para não ter que fazer o processo várias vezes, eu vou ensinar aqui vou dar uma dica, né, que é criar uma macro. Uma macro no Excel nada mais é do que gravar os passos que você está fazendo naquele momento da gravação, certo? Vamos fazer isso na prática, tá bom? Fica mais fácil de visualizar, mais fácil de aprender. Então, vem na aba desenvolvedor, foi por isso que eu pedi para você habilitá-la, né? Vamos em macros. Desculpa, vamos em gravar macro, certo? Gravar macro. Nome da macro. Então vamos calcular P. Ou você pode chamar o nome que você quiser, tá bom? Você pode atribuir uma tecla de atalho, né? Para quando você chamar essa macro, fazer pelo próprio teclado. Eu não vou fazer dessa forma, vou ensinar uma forma mais simples ainda, tá bom? E eu vou apertar aqui em OK. Note que onde tinha gravar macro, agora tem parar macro. Por quê? Enquanto eu estiver executando o procedimento com a macro sendo gravada, tudo vai estar sendo. Enquanto a macro estiver gravada, tudo que eu fizer na planilha será gravado, tá bom? Então vamos lá. E o que eu quero fazer? Quero fazer um procedimento para calcular automaticamente o meu volume. Coloco aqui agora pressão de 5 bar, né, que é esse próximo ponto. Vou na minha função objetivo, dados, teste de hipóteses, atingir meta, valor zero, alternando qual célula? O V. Apertei OK. Pronto. Note, tudo que eu fiz foi gravado, não é? Então agora eu vou lá em desenvolvedor e aperto em parar macro. Tudo bem. Então, o que foi que eu fiz no final das contas? Eu gravei esse procedimento de calcular o volume automaticamente. E agora vamos fazer o quê? Né? Colocar um botãozinho aqui. Pode ser um botão aqui na aba desenvolvedor, né? Então eu posso vir aqui, controles de formulário, certo? E clicar. Note, quando eu coloco esse botão, ele já pergunta, ó, qual a macro que eu quero atribuir a este botão. Por quê? Porque quando eu clicar nesse botão, a macro será executada, certo? Então aperte em OK, está aqui o botão, posso escrever aqui, por exemplo, calcular V, certo? E toda vez que eu calcular, o valor já será automaticamente toda vez que eu apertar o botão, automaticamente já aquele procedimento de não atingir meta, selecionar as células, né, já será executado. Então, vamos apertar Ctrl C, Ctrl V aqui. Vamos colocar um novo valor, por exemplo, 10 bar, calcular, já calculou, tá vendo? Vamos lá. Opa, tem um errinho aqui. Qual é o erro? Até é muito interessante a gente mostrar isso no momento que a gente está fazendo o vídeo. O erro aqui qual é? Quando eu gravei a macro, eu escrevi o numeral 5 aqui na impressão. Então, o ideal é na hora de eu gravar a macro, eu não colocar número nenhum, apenas executar o procedimento de calcular, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou gravar uma nova macro, certo? Que eu vou chamar de calcular V virial.
e vou apenas apertar em dados, teste de hipótese, atingir meta, função objetivo, para valor 0, alternando qual célula, o V. Apertar em OK, e ele calculou já, certo? Vou lá de novo em macro, parar a gravação, vou vir aqui no meu botão calcular V, apertar com o botão direito, atribuir macro e escolher agora a macro calcular V virial, que é a macro correta, tá bom? Aperto em OK. Agora sim, se eu colocar aqui P igual a 10, botar em calcular, ele calculou o valor que eu queria, não é isso? Vamos lá, P igual a 20, calcular. Notem como é interessante, ó. Agora que nós temos estamos calculando pela equação do virial, note que à medida que a pressão vai aumentando, essa diferença entre o experimental e, digamos, o real, né, que a equação do virial ela é mais próxima, ela descreve o comportamento do gás real de forma melhor do que do que a equação do gás ideal, elas vão ficando mais distantes, ó. Então, por exemplo, vamos lá, vamos terminar essa tabelinha aqui. Note que o nosso procedimento acelerou bastante o processo, né? Claro que se você tiver afinidade com uma rotina computacional, o, o, o processo fica até mais fácil do que esse que eu estou mostrando, né? Lá. Pronto. E aí, certo? Se eu quiser colocar isso aqui tudo em um gráfico, posso vir aqui em inserir gráficos, e aqui nós temos os valores, né? Devido à ordem de grandeza, eles ficam aparentemente imperceptíveis, né? Mas pode ver que os dois estão plotados, como nós podemos ver aqui, por exemplo. Certo? Posso querer avaliar, por exemplo, qual é o grau de desvio desses valores, desvio relativo, né? Ou seja, o quanto o valor do gás ideal, calculado pelo virial está distante do gás ideal, certo? Notem, ó, que esse valor vai aumentando, ó. Então, quanto maior a pressão, mais distante do gás ideal vai ficando, com exceção de alguns pontos aqui, né, que deu um pouco coincidente, vai ficando o volume do gás real, né? Mais distante do gás real ele vai ficando. Ok, pessoal? Pois era isso, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail, né? Para o formulário que tem vou deixar aqui na descrição, certo? Sugestões de vídeo, dúvidas, críticas, pode enviar que a gente faz o devido a devida análise, né? Se for uma dúvida, uma sugestão interessante, eu posso pensar em fazer um novo vídeo para vocês, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, manda para o meu e-mail. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, certo? Coloca para receber as atualizações, tá bom? Se você gostou, dá um like. Por hoje é só. Um forte abraço e muito obrigado.